Oi, tudo bem? Hoje eu vou apresentar sobre procariontes, eucariontes, células e organelas, mitose e meiose. As procariontes são organelas unicelulares pertencentes aos domínios bactéria e arqueia. As células procariontes são muito menores que as células eucariontes, não apresentam um núcleo e carecem de organelas. Todas as células procariontes são envoltas por uma parede celular. As células podem ser definidas, grosso modo, como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso do citoplasma. Afinal, quais são as principais características dessa célula? A principal característica de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo delimitado. Nessas células, observa-se apenas um local lucloide conectando o DNA circular, DNA cromossômico, não associado às proteínas histonas. Pode existir ainda pequenas moléculas de DNA livres no citoplasma, conhecidas como plasmídeos, que são capazes de reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Essas células destacam-se pela ausência de organelas membrosas, como retículo endoplasmático e complexo Golgiense. Nessas células pode-se encontrar também apenas ribossomos, organelas relacionadas com o processo de síntese proteica. As células procariontes não apresentam organelas membrosas, as mitocôndrias relacionadas com o processo de respiração circular estão ausentes. Assim sendo, as moléculas da cadeia respiratória em procariontes estão presentes na membrana interna da membrana plasmática e não nas mitocôndrias. Essas células também não apresentam citoesqueleto, uma espécie de rede formada por filetos proteicos. A falta de citoesqueleto impede a realização dos processos de endossíntese e exossíntese, uma vez que a rede que garante a movimentação das vesículas. Pode haver ainda uma parede circular rica em peptidoglicanos e a presença de fibras em pequenos prolongamentos filamentosos. A função delas é garantir a fixação da célula procarionte nas células hospedeiras, ajudar no processo de conjunção. E quais organismos possuem as células procariontes? São poucos as que possuem. Atualmente, podem ser encontradas apenas em bactérias, em algas azuis, também conhecidas como cianobactérias. Quais as diferenças entre a célula procarionte e eucarionte? A principal diferença é o envoltório nuclear, presente apenas nas eucariontes. Também se diferenciam por apresentarem citoesqueletos e organelas membrosas, além de não haver plasmídeos nem fibras. Eucariontes. As células são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, diferente das procariontes. Nesse tipo celular, o material genético não está empalhado no citoplasma, como nas células procariontes, mas sim restritos na região do núcleo. Quais as suas principais características? As eucariontes são mais complexas que as procariontes. Uma das principais características é a presença de um núcleo delimitado por envoltório celular, o qual protege as moléculas de DNA existentes nessa região. No interior do núcleo ocorre a duplicação do DNA e a síntese de RNA. No interior do citoplasma estão mergulhadas diversas organelas membrosas que apresentam as mais diversas funções. As principais organelas encontradas podem citar o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, os lipossomos, os peroximos, centríolos e cloroplastos, ausentes em célula animal. A presença de lipossomos, organelas relacionadas com a síntese de proteína, é vista tanto em eucariontes como em procariontes. Porém, nas eucariontes, essas organelas se apresentam livres no citoplasma ou, então, associada ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Nas eucariontes, a cadeia respiratória, uma das etapas
celular ocorre na membrana interna da mitocôndria. Nessa célula, existe a presença de um citoesqueleto, um tipo de rede que causa à célula a capacidade de realizar endocitose e exocitose. Essas células são capazes de realizar dois processos de divisão celular importantes, a mitose e a meiose. Quais organismos possuem essas células? As células eucariontes estão presentes na maioria dos organismos vivos, como os fungos, parasitas, animais e plantas apresentam esse tipo de organela celular. Mitose. A mitose é um processo de divisão celular em que uma célula se divide em duas células filhas geneticamente idênticas. É um processo importante para o crescimento e regeneração de organismos multicelulares e para a reprodução assexuada de organismos unicelulares. Apesar de ser um processo contínuo, a mitose pode ser dividida em 4 fases: protafase, metafase, anáfase e telófase. Protafase. Ocorre a fragmentação da carioteca, duplicação do centríolo, o núcleo desaparece e os cromossomos se condensam. Na metafase, o cromossomo fica bem condensado, ocorre a formação de placa equatorial. Na anáfase, a separação das cromatídeas irmãs graças ao encurtamento das fibras do fuso. Na telófase, os cromossomos se condensam, o nucleolo reaparece, a carioteca se reconstrói e ocorre a citocinese. O processo de mitose inicia-se após o período de interfase. A interfase, nessa fase, a célula não está se dividindo, porém existe intensa atividade para que seja feita a preparação para o início da divisão. Ela se divide em fase G1, a célula executa as funções normais. A fase S ocorre a duplicação da cromatina. A fase G2 ocorre os retoques finais para a divisão celular. Já a meiose é um processo de formação de gametas e esporos. A divisão celular que ocorre em organismos que se reproduzem sexuadamente leva à formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula parental. Ela se divide em 2 fases. Meiose 1 é um processo reducional. Uma célula diploide se divide em 2 células haploide, reduzindo o número de cromossomos. Meiose 2 é um processo equacional, em que 2 células haploides se dividem em 2 novas células e formam 4 células com 23 cromossomos. Meiose 1 tem a profase 1, que é a formação dos cromossomos. Na sinapse, que ocorre na profase 1, temos o crossing over, que é a troca de material genético entre os cromossomos. Na metafase 1, o pareamento dos cromossomos homólogos, o maior grau de condensação dos cromossomos. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos e na telófase 1 reaparece a carioteca e do nucleolo, o cromossomo se descondensa e há a citocinese. Já na meiose 2, a profase 2 é igual à profase da mitose. A metafase 2 ocorre a formação da placa equatorial e na anáfase 2 ocorre a separação das cromatídeas irmãs e na telófase 2 ocorre igual à telófase da mitose. E por fim, organelas celulares. As organelas celulares são estruturas envolvidas por membranas observadas no citoplasma de células eucariontes. Mitocôndrias e limossomos são exemplos de organelas. Organelas celulares são estruturas envolvidas por membrana que apresentam funções especializadas e são observadas no citoplasma de células eucariontes. Entre as organelas celulares existentes, podemos citar núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo, limossomos, peroximos e cloroplasto, vacúolo. Organelas celulares estão ausentes em células procariontes. Ribossomos, por não terem membranas e não serem consideradas organelas por alguns autores. Citosol.
O citosol é uma iloplasma, como também é chamado, armazena substâncias que são usadas pelas células. É um líquido gelatinoso que pode possuir consistência mais fluida ou viscosa, além de ser rico em água, proteínas dissolvidas, elotrilos, glioloso e compostos lipídios e substâncias que irão comportar as organelas celulares e o citoesqueleto. A membrana das organelas. As organelas são envolvidas por uma membrana semelhante à membrana plasmática da célula, conhecida como membrana interna. Ela ajuda a criar um ambiente particular para cada organela. Tanto a membrana interna quanto a externa são compostas por glicopídios, fosfolipídios e colesterol. Porém, a quantidade de colesterol nas internas é menor. O colesterol está associado à fluidez, à estabilidade das células, por esse motivo, está mais presente na membrana externa. As membranas internas também possuem permeabilidade seletiva, ou seja, controla a entrada e saída de substâncias do seu interior. Esse processo pode acontecer por intermédio de proteínas ou direto da membrana, endossíntese e exossíntese, e as membranas internas promovem a individualização de organelas, ficam separadas do ambiente interno das células, e é por esse motivo que não acontecem reações químicas cruzadas entre enzimas. E foi isso, muito obrigada por assistir.